Ari, muito obrigado, prefeito. Eu o chamo de Ari pela amizade, né? Sempre fomos amigos. Eu o chamo assim. Prefeito, o que o município vê, o que o município sente e o que o município pode fazer em relação a essa situação de nós não termos esse centro? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Elson. Bom dia, Adriano, Chagas, Dr. Candioto, Dr. Márcio, Cláudio Oliveira, presidente da Câmara, e a todos que nos ouvem. Na verdade, nós acho que nem sairíamos daqui, já chegamos com uma proposta já, porque montamos um grupo de trabalho. Recebi a visita, na primeira reunião não estive presente com o Dr. Márcio, Cláudio Oliveira e Candioto, que tiveram uma primeira conversa, onde o presidente da Câmara se pré-disponibilizou, ele vai falar melhor sobre isso, de uma devolução orçamentária de 2020 da Câmara. Nós formamos um grupo de trabalho no qual eu estou me disponibilizando também para o ano que vem com recurso, na faixa de 2,5 milhões. A ideia, os doutores vão falar melhor do projeto, um projeto mais enxuto, na faixa de 5 milhões de reais. Então, Executivo e Legislativo unidos, a pedido do Judiciário e do MP, nos colocando à disposição. Dependemos agora do deputado estadual Chuchu da Molina, uma agenda na capital do estado, onde precisamos conversar olho no olho com o governador Mauro Mendes, com o secretário de Segurança, se haverá disponibilidade de manutenção disso tudo. De nada adianta nós sacrificarmos o orçamento do município, que deveria ter outra finalidade, todos sabem disso, seria obrigação do governo do estado, mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para abraçar a comunidade do município de Sorriso, assumirmos juntos com essas duas autoridades que vêm sofrendo muito, como eles vão colocar, né? É duro para o juiz, é duro para o promotor ter que ver, muitas vezes, sair pela porta antes mesmo que o policial. Vereador, presidente, aquela conversa que nós tivemos, se o senhor quer ampliar inclusive, né, do senhor numa devolução do 12º da Câmara, de 2 milhões a 2,5 milhões também para 2020. Essa proposta está de pé do senhor para esse centro de ressocialização da criança, do menor infrator? Bom dia. Bom dia, doutor Elson, bom dia, doutor Adriano, Chagas Abrantes, doutor Candioto, doutor Márcio, prefeito Ari Lafim, e a todos que nos acompanham através da Jovem FM. Com certeza, doutor Elson, nós vemos já conversando há longo tempo com o doutor Candioto, o doutor Márcio. Quero até parabenizar aí tanto o Dr. Márcio como o Dr. Candioto. O Dr. Márcio é uma busca que ele vem há longo tempo, desde quando ele chegou no nosso município. Duas bandeiras que o Dr. Márcio implantou foi a questão de vagas em creche no nosso município e a questão de um centro de reabilitação para os menores infratores. E nós tivemos a felicidade de a nova mesa diretora compreender que essas são duas prioridades para os nossos municípios, de urgência, né? Aonde nós disponibilizamos aí para esse ano um valor da economia do 10º que a Câmara já está fazendo, para esse ano uma creche para o nosso município, e para o ano que vem a questão de um valor também em torno de 2 a 2,5 milhões para o Centro de Reabilitação de Menores aqui para o nosso município também. O Estatuto da Criança e do Adolescente só permite que o delegado não faça a liberação imediata de um adolescente que foi apreendido em flagrante para atos infracionais cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Para todos os demais atos infracionais, como por exemplo, furto, ameaça, estelionato e vasta gama de atos infracionais, a lei brasileira prevê que o delegado lavra o auto de apreensão e já faz a liberação imediata do adolescente, sob o compromisso de ele comparecer no Ministério Público para fins de oitiva informal. Ou seja, na imensa e esmagadora maioria dos atos infracionais, a lei prevê que o delegado lavra o auto de apreensão em flagrante e já se vê obrigado a fazer a pronta liberação, independentemente de existir ou não vaga em centro socioeducativo. Apenas nos casos de atos infracionais cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa, como por exemplo o homicídio, latrocínio, o roubo, é que o Estatuto permite que o delegado lavre
o auto de apreensão em flagrante e mantenha o adolescente na delegacia, e em seguida o encaminhe ao Ministério Público para fins de realização dissuasiva pelo promotor. O promotor, então, ingressa com a representação, dando início ao processo judicial, e na cota de oferecimento da representação, que é a denúncia, entre aspas, na área do ato infracional, o promotor pugna pela internação provisória do adolescente. A internação provisória, ela pode ocorrer pelo prazo máximo de 5 dias em cela na delegacia, e em seguida o Estatuto prevê expressamente que, não surgindo vaga em centro socioeducativo, após os 5 dias, o adolescente tem que ser liberado, sob pena de responsabilização do juiz e do membro do Ministério Público. Após a permanência deles durante 5 dias em internação provisória, o juiz, obrigado a aplicar a lei, determina a sua colocação em liberdade diante do não surgimento da vaga. Então, em nenhum caso o Ministério Público pugnou pela soltura do adolescente. O que nós temos feito é, nos casos de atos infracionais cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa, nós oferecemos a representação, damos início ao processo judicial para a responsabilização do adolescente, e na cota de oferecimento da representação nós requeremos a decretação da internação provisória. E, nas mais das vezes, na esmagadora maioria dos casos, o judiciário defere a internação. O que ocorre é que a decisão não é cumprida porque a vaga não existe. Então, o que ocorre é o não cumprimento da decisão judicial que determinou a internação a pedido do Ministério Público em virtude da inexistência da vaga em centro socioeducativo. Por que nós chegamos nesse cenário? Porque durante 30 a 40 anos no estado de Mato Grosso, o Estado não fez os investimentos mínimos necessários a viabilizar a construção de novos centros socioeducativos. Nós só temos no estado de Mato Grosso um único centro socioeducativo, que é o Pomeri. Existem outros locais improvisados que também são utilizados como centros socioeducativos, mas não têm as características arquitetônicas exigidas por lei. E essa falta de investimento por parte do Estado ao longo de décadas gerou esse quadro que nós temos hoje aí, que é um quadro, infelizmente, é preciso esclarecer para a sociedade, é um quadro de impunidade. Um quadro em que a polícia faz a apreensão do adolescente que cometeu o ato infracional e há necessidade da aplicação da medida de internação, da privação de liberdade, mas a decisão judicial não é cumprida por falta de vagas. Nós temos, doutor Elcio, em âmbito nacional, uma resolução do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que disciplina a construção de centros socioeducativos. Essa resolução do CONANDA, ela prevê que o centro socioeducativo pode ter um número máximo de 30 adolescentes, capacidade máxima para 30 adolescentes. Com todo respeito ao CONANDA, que é um órgão que tem feito um trabalho muito bonito na área da infância e juventude, aqui, humildemente, eu tenho um pensamento diferente. Eu acho que construir um centro para apenas 30 adolescentes viola os princípios constitucionais da economicidade e da eficiência. Porque, veja bem, hoje, se nós construirmos um centro socioeducativo para 30 vagas aqui em Sorriso, nós não conseguiremos oferecer uma resposta mínima para a sociedade em relação à responsabilização de adolescentes que cometem atos infracionais de natureza grave. Nós precisamos hoje, considerando o número de adolescentes envolvidos em atos infracionais graves, o mínimo que nós precisávamos é algo em torno de 60 vagas. Só que aí nós esbarramos na resolução do CONANDA, que estipula que a capacidade máxima dos centros pode ser só para 30 adolescentes. Então, é importante que o Poder Executivo Estadual e a Assembleia Legislativa discutam a construção de um projeto de lei em Mato Grosso, disciplinando a construção, as características arquitetônicas de centros socioeducativos de acordo com a realidade do nosso Estado, no uso da autonomia conferida pela Constituição Federal aos Estados-membros da Federação. Eu penso num modelo de centro socioeducativo construído na área rural, em que haja um local para que esses menores possam plantar leguminosas, hortaliças, alimentos, e talvez nós utilizarmos a produção dos alimentos produzidos por eles na merenda escolar, para baratear o custo da merenda escolar. O próprio centro. Perfeito. E também termos uma ou duas salas lá, para nós trazermos o ensino técnico profissionalizante, Senai, Senac, o sistema S todo, Senar, para dentro do centro. Para que esses menores, ao período em que eles ficam privados de liberdade, sim, reclusos nas celas, mas ao período em que eles precisam trabalhar, e trabalho forçado a Constituição veda, mas esse trabalho é em nível de aprendizado, e é necessário, é importante, e no outro horário,
o acesso ao ensino técnico profissionalizante, para que ele possa sair dali e ter uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho, levar uma vida diferente e percorrer um caminho diferente. Porque o Estatuto também prevê que a internação pode perdurar pelo prazo máximo de 3 anos. Então nós temos que nos preocupar também que ao final desses 3 anos, necessariamente por lei ele é liberado. E aí ele retorna ao convívio social.